Bom dia pessoal, bom dia, espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos a mais uma live, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o poder da ação, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nada substitui o poder da ação, tá? A Bíblia fala que a fé sem obra, ela é morta, ou seja, nós precisamos ter atitudes com base na orientação de Deus, logicamente, porque Deus ele já viu o futuro. Então, o meu conselho para você é: peça sempre orientação a Deus, porque Deus ele já viu o futuro e ele sabe de todas as coisas. Mas nada substitui o poder da ação. Quando nós analisamos as pessoas, os servos de Deus na Bíblia, você vê que todos eles tinham ação, todos eles tinham atitude. Moisés, quando Deus falou com ele, por que clamas a mim? Manda o povo que marche. Ele marchou, ele teve atitude com base na orientação de Deus. Várias vezes, por 10 vezes, ele foi anunciar pragas a Faraó. Ele teve atitude, Deus falou com ele, vai, faz assim, ele foi lá e fez. Então, várias outras vezes você vê que Moisés sempre teve atitude com base na orientação de Deus, mas ele teve ação. Então, nada substitui o poder da ação. Oração também é uma atitude. Quando você ora ali, você está comunicando com Deus. E Deus, ele vai te orientar com base na vontade dele. Então, entendam isso. Moisés, ele tinha fé. Ele tinha fé e ele agia com base na fé em Deus. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Torno a repetir, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, mesmo que você não esteja vendo possibilidade, mesmo que a circunstância esteja falando que não, você acredita que vai dar certo. A fé, mesmo ela sendo uma palavra pequena, ela tem grande poder. Quando você tem fé em Deus, Deus ele faz o impossível acontecer. Ele faz maravilhas acontecer. Vários momentos aqui na Bíblia você vê pessoas que teve fé, pessoas que confiaram em Deus e teve ação, teve atitude e viu milagres acontecer em sua vida. Veja o exemplo de Davi. Quando Davi foi lá no acampamento, levar o alimento lá para os irmãos dele, e lá estava acontecendo um episódio, vamos chamar assim, onde que Golias, o gigante Golias estava enfrentando, afrontando o povo de Deus, Se você ler a Bíblia, Deus não falou com Davi, se ofereça para matar o gigante, não. Mas Davi estava no momento certo, porque Deus colocou ele ali, eu creio nisso. Ele estava no momento certo, no lugar certo. E ele aproveitou a oportunidade que Deus deu ele. Então, Deus, muitas das vezes, ele vai te dar oportunidades. Ele vai te dar oportunidades, mas você precisa ficar atento para aproveitar as oportunidades que Deus está te dando. Ah, Bárbara, mas como é que eu vou saber que é a oportunidade de Deus? Oração. Quando nós temos um relacionamento com Deus, Deus ele guia a nossa vida. Quando nós temos um relacionamento com Deus, oramos a Deus, Deus ele vai nos orientando. E a paz, do Senhor Espírito Santo excede todo entendimento. Ou seja, você vai sentir paz naquela atitude, você vai sentir paz naquela decisão. Então, entendam isso. Tenham um relacionamento com Deus, tá? E sempre ore a Deus, sempre peça orientação a Ele. E fique atento às oportunidades que Deus vai te dar. Então, Davi ali, ele aproveitou a oportunidade. Davi se ofereceu, Ele ficou sabendo da recompensa que ia ganhar ali do rei Saul. E ele, como era uma pessoa que confiava em Deus, ele sabia que Deus ia dar vitória a ele contra aquele gigante. Então, Davi ele aproveitou aquela oportunidade. E Deus, ele, através daquela oportunidade ali, através daquela situação ali, Deus colocou Davi em outro nível. Davi não era reconhecido. Davi era um pastor de ovelhas. E sabe qual outro entendimento que Deus me dá? Que Deus, ele pode, usar alguma situação para que o seu nome seja reconhecido entre as pessoas. Mas presta bem atenção no que eu vou falar aqui.
Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ou seja, Deus, ele vai fazer seu nome ficar reconhecido, mas não é para glorificar o teu próprio nome, mas é para glorificar o nome dele, o nome de Deus. Então, quando Deus te colocar em outros níveis, não fique orgulhoso, se achando, não fique querendo esfregar na cara de ninguém a vitória que Deus te deu. Porque toda vitória que Deus te dá, todos os níveis que Deus ele vai te colocando para te dar vitória, para tornar o seu nome reconhecido entre as pessoas, é para glorificar o nome de Deus. Tudo que Deus fizer na sua vida é para glorificar o nome dele. Então lembre-se disso. Sempre, qualquer situação que Deus utilizar para que as pessoas venham te conhecer, lembre-se disso. É para glorificar o nome de Deus. O nome de Davi começou a ser reconhecido, né? Hoje, se você perguntar a qualquer pessoa quem matou o gigante, a maioria, até aqueles mesmo que não leem a Bíblia, a maioria vai falar que é Davi. Porque o nome de Davi ficou reconhecido. O nome de Moisés ficou reconhecido entre o povo daquela época, entre nós que hoje, graças a Deus, servimos a Deus, conhecemos Moisés, conhecemos Davi, conhecemos assim, né? De ler a Bíblia, ler a história deles. Mas tudo isso, todas as ações que Deus fez na vida do povo dele, é para glorificar o nome de Deus. Então não se esqueça disso. A fé, quando nós temos fé em Deus, a fé ela nos incentiva a ter ação. Então, tem pessoas que falam assim, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé. Mas a pessoa não tem obra. A pessoa, ela não tem obra. A pessoa, ela fala que tem fé, mas ela não tem atitude. Então, se você for olhar, então ela não está tendo fé verdadeiramente. Porque quando nós temos fé em Deus, a fé nos incentiva a ter ação, com base na orientação de Deus. Porque Deus ele já viu o futuro, ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos bons, não são pensamentos bons. Tudo bom, Betânia? Tudo bom? Bom dia, Alexandre, bom dia para todos. Glória a Deus. Então, a fé, ela nos incentiva a ter atitudes. Porque as circunstâncias, elas muitas das vezes vão falar que não. Então, as circunstâncias vão tentar nos paralisar. Falando, olha, não tem como que você vai fazer isso? Não tem possibilidade daquele sonho seu se realizar. Não tem possibilidade daquele projeto seu se concluir. Então, as circunstâncias muitas vezes vão falar isso. Mas a fé não. A fé vai fazer você olhar acima, além das circunstâncias. A fé vai fazer você olhar muito além. Ela vai fazer você olhar o futuro. Porque Deus, ele te dá essa condição. A nossa fé, ela vem de Deus. Ele que coloca essa fé em nós. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa ter fé nele. Então, a fé, ela te faz olhar além. Ela te faz olhar assim, isso é possível. Mas a circunstância está falando com os seus olhos físicos. Olha e fala, não dá. A fé fala, dá sim. A circunstância fala, olha, não vai. A fé vai falar, pode ir. Então, é por isso que a nossa fé precisa estar firmada em Deus. Porque aí sim é uma fé segura. É uma fé que vai nos levar a níveis mais altos. E outra coisa que nós aprendemos com Davi é que Deus, ele colocou Davi num nível acima, um nível mais alto, através daquele episódio ali de Golias. Então Deus, ele vai te colocar em níveis mais altos. Mas você precisa estar disposto a passar, a viver esse nível que Deus te colocar. Porque a nossa vida, se nós olharmos, é feito de nível. Cada processo que passamos coloca em nós em um outro nível de maturidade, um outro nível de fé. Quantas das vezes você passa por um momento difícil e aquele momento difícil te fez adquirir mais maturidade,
te fez olhar a vida de forma diferente, de uma forma melhor, de uma forma mais grata. Então, esteja disposto a passar pelos processos que Deus te colocar para Ele te elevar a um outro nível. Davi venceu o processo de vencer o gigante. Aquela etapa ali, ele venceu. E se você for olhar a Bíblia, depois que Davi foi ungido rei, Deus não colocou ele direto no trono. Deus foi trabalhando nele. Os processos que Deus nos submete é para nos moldar, é para moldar o nosso caráter. É para nos tornar pessoas mais maduras, mais compreensíveis. A Bíblia fala que a paciência, né, a tribulação, ela produz paciência. Então, não fuja dos processos que Deus te colocar, mas passa pelos processos e tenha consciência que Deus, ele estará com você. Deus, ele está conosco. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ou seja, Jesus é o caminho, Ele vai estar ali com você. Você só precisa confiar nele e seguir as orientações que Deus te der. Tá bom? Tem uma parábola. Está escrito lá em Mateus, capítulo 21, versículo 28. Essa parábola, Jesus conta sobre 2 filhos. Na verdade, Jesus ele está falando sobre a questão do reino de Deus, né? Sobre salvação. Mas eu gosto muito desse exemplo, porque fala assim, que o pai pediu pediu um filho para poder cuidar da vinha dele, e o filho para trabalhar na vinha dele, e o filho não quis, o filho falou que não. Ele pediu o outro filho falou que ia trabalhar, mas ele não foi trabalhar. E esse que falou que não, se arrependeu e foi. Então, o que eu entendo com esse exemplo, né? Com essa parábola de Jesus, né? Igual eu falei, Jesus aqui tá falando sobre salvação. Mas eu gosto do exemplo porque mostra pra gente que muitas pessoas, elas falam assim, eu tenho fé em Deus. Mas quando Deus dá uma orientação pra elas, elas não agem. Elas ficam só no falar. Deus está mostrando para elas, faça isso. Deus está colocando oportunidades na frente delas. E elas não estão aproveitando. Por quê? Porque elas ficam só naquela questão, eu tenho fé, mas ela não tem ação. Agora, tem pessoas que falam que tem fé e tem ação. E às vezes elas nem ficam falando que tem fé. Mas, por elas ter fé, elas pegam e agem. Elas pegam e têm ação, porque elas acreditam. Fé é acreditar. Elas pegam e faz, tem ação. Então entendam isso. Mais uma vez eu repito. Nada substitui o poder da ação. Na onde que a Bíblia fala assim, que a fé sem obra ela é morta, também tem um versículo que fala: me mostra a tua fé que eu te mostrarei as minhas obras. Ou seja, quem tem fé tem obras, tá? Bom, chegamos no final de mais uma live. E mais uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês, né? Nós estamos aí chegando no final de mais um ano. Graças a Deus já estamos no mês de dezembro. E a pergunta que eu tenho pra você é: aquelas metas que você fez no começo do ano, ou que você fez no final do ano de 2021... você conseguiu alcançar essas metas? Você procurou fazer por onde para conseguir realizar esse planejamento que você fez, essas metas e sonhos que você colocou no papel, ou seja, onde que você escreveu? Você procurou realizar essas metas? Porque quando você escreveu ali, provavelmente você acreditou, olha, isso vai acontecer. Mas você teve ação para que isso viesse a acontecer? Ah, Bárbara, mas eu fiz planos, mas tudo aconteceu diferente do que eu planejei. Pessoal, a Bíblia fala que nós fazemos planos, mas a última palavra vem de Deus. Então, vai ter momentos sim, na verdade a maioria, provavelmente, que nós vamos planejar tudo ali, ó, tudo direitinho, e vai acontecer alguma coisa que não vai ser de acordo com o que nós planejamos. Nem tudo vai acontecer da maneira que nós planejamos.
Porque Deus é o único que tem o controle de tudo. Mas nós precisamos planejar e ter ação. Ou seja, você põe suas metas ali, você coloca suas metas ali, seja no papel, seja numa planilha, você coloca ali as suas metas e você procura, né? Você coloca ali seus planos, os seus sonhos, as metas que você quer alcançar e você começa a ter ação para que esses sonhos, esses planejamentos venham acontecer. Lembre-se disso. Você precisa ter sonho, você precisa ter meta, você precisa ter fé, mas você também precisa ter ação. Nada vai substituir a ação. Agora nós estamos aí, graças a Deus, no final de mais um ano. Provavelmente você vai escrever as suas metas, você vai escrever os seus sonhos, aquilo que você quer alcançar no ano de 2023. E isso não é errado, na verdade isso é o certo, você escrever, né, você se planejar. Mas agora você precisa partir para a ação, tá? Nesse ano de 2023 aí, ó, que você fizer algumas metas, alguns sonhos, na verdade, já começa hoje. Escreve lá, ó, o que você quer que aconteça na sua vida, os seus sonhos, seus projetos, escrevam. E comece a partir de hoje, trabalhar em prol disso. Ah, mas Bárbara, tá no final do ano. O que tem tá no final do ano? Seja o início do ano, seja o final do ano. Isso não vai mudar. Não vai no final do ano ou o início do ano, não vai mudar em nada se você não tiver atitude. Pode ser na metade do ano, pode ser no final do ano, pode ser na metade da semana. Ah, mas hoje é sábado, hoje é final de semana. Pode ser no final de semana. O que vai mudar vai ser as suas atitudes. O que vai mudar vai ser as suas ações, tá? Nós seremos no futuro o que nós plantamos hoje, tá? Você não vai colher o que você não plantar. Tem pessoas que esperam colher aquilo que elas não plantaram. Não vai rolar. O que vai acontecer é que você só vai colher o que você plantar. É por isso que muitas pessoas ficam decepcionadas. Porque elas têm sonhos, têm projetos, são capazes, porque Deus nos deu a capacidade, mas elas não têm atitude. Elas não têm ação. E ficam esperando que as coisas caiam do céu. E não vai cair do céu, tá? Tenha atitude, tenha ação. Eu tô falando muito nisso porque o objetivo da live é justamente isso, é despertar a nossa mentalidade, para que nós venhamos entender que se eu não ter uma ação, eu não vou ter uma reação, tá? Toda ação gera uma reação. Então aí, ó, planeja, começa hoje, planejar as suas metas pro ano que vem, ou aquelas que você ainda quer conquistar esse ano ainda. Então começa a planejar, coloca no papelzinho, ou se você já colocou, e agora começa a ter atitude. Bom, fique com Deus e nos vemos na próxima live. E lembrando que essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube, EPE da Bíblia. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não o conhece, tá, o link tá na bio do meu Instagram, tá na bio do meu perfil aqui. Então acesse lá, e se você já está vendo pelo canal do YouTube, lembre-se de se inscrever, tá? Se inscreva, compartilhe essa live para que ela venha chegar em mais pessoas. Fique com Deus e nos vemos na próxima live.